A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje a gente começa então o segundo livro de Samuel. Gente, que história especial, essas histórias de Davi, de Saul e agora Saul estando morto, Davi agora vai se tornar rei, primeiro em Judá, durante 7 anos e meio e depois em toda Israel. E o capítulo primeiro, sim, eu gostaria de ler hoje e meditar sobre o capítulo 1, 2 e 3 do segundo livro de Samuel. E o capítulo primeiro, ele começa contando que Davi continua lá em Ziglag durante 2 dias e nesse momento aparece um amalequita. Gente, que amalequita terrível, o cara vai morrer porque falou demais, falou besteira demais, se precipitou. Sabe quando a pessoa se precipita e quer impressionar outra pessoa e acaba fazendo besteira? Pois é, esse amalequita chegou para Davi e falou: Davi, nós estamos bem. O rei Saul pediu para matar e eu fui lá e matei o rei Saul. E agora está aqui a coroa do rei Saul, entregou para Davi, achando que de repente Davi ficaria feliz, daria um cargo para ele, alguma coisa, mas Davi lamenta muito, chora, e esse moço que trouxe essa notícia de morte, ele vai morrer, né? Davi manda matá-lo, e aí acaba morrendo por questão de precipitação, e nem era verdade, né? A gente viu que Saul ele cometeu suicídio, né? O fato é que nós não fomos chamados para trazer notícias ruins. Aliás, notícias ruins elas correm mais do que notícias boas, né? A Bíblia fala assim, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, fala assim: ai de mim, se eu não anunciar as boas novas. Além disso, ele fala assim: eu não tenho escolha, porque Deus ele me confiou essa missão. Então, nós somos chamados para declarar as boas novas de Cristo, que é o Evangelho. A gente não pode ser como esse amalequita, além de mentir, começar a divulgar notícias falsas, né? Mentiras. Então, ele sabe que não foi verdade, mas ele acabou morrendo por causa disso. E aí Davi chora por Saul, Davi chora por seus filhos, pelos filhos de Saul, e o amalequita morre. No capítulo 2, sim, aí Davi vai fazer esse lamento, vai fazer um cântico, né? No capítulo 2, Davi ele é feito rei em Judá. Os homens da cidade vão proclamar Davi rei, mas antes disso, Davi ora ao Senhor, porque assim deve ser todas as nossas decisões, orar ao Senhor e falar: Senhor, eu devo fazer isso ou não devo? Essa era a oração de Davi. Eu devo governar Judá ou não? Aí Deus fala assim: você deve governar Judá. Você vai lá para Hebron. E Davi foi, saiu de Ziglag, foi lá para Hebron. Primeiro ele foi, na verdade, para uma cidade próxima de Hebron. E aí os homens de Judá, eles foram até essa cidade onde estava o Davi e o consagraram rei de Judá. Ele não era rei de Israel. Por outro lado, o rei de Israel, que era o reino do norte, havia um oficial lá, um comandante, um general chamado Abner. Abner vai fazer com que Isbosete é o filho de Saul, se tornasse rei. Atropelou tudo, ele tinha outras intenções, então Isbosete ele se torna rei, feito pelo comandante Abner, né? Então, por causa disso, há uma guerra civil entre o lado de Judá e o lado de Israel. Aí já começa a romper aí a divisão que vai acontecer no futuro, já com a morte de Salomão, que é lá na frente ainda. Mas aí o reino já começa a dividir, para a gente entender. Do lado de Judá, que é o reino do sul, ficou Davi comandando. As outras tribos, quase todas, ficaram do lado de Abner e Isbosete, que também guerrearam, que tinha os benjamitas, da tribo de Benjamim, violentíssimos, homens muito bons, mas aí o que eles fizeram?
para que não morresse muita gente, pegaram 12 guerreiros de Israel e 12 guerreiros de Judá e colocaram. O que aconteceu foi uma coisa esquisita. Cada guerreiro colocou a espada no pescoço do outro, o punhal, e um esfaqueou o outro, e os dois morreram, e os 12 morreram, não ficou nenhum vivo. Aí começa uma guerra, os soldados de Davi vencem os soldados de Isbosete, que na realidade eram mais soldados de Abner. E nessa luta, o irmão de Joabe vai querer matar, porque ele sai matando todo mundo, ele vai querer matar o comandante Abner. Presta atenção. O comandante Abner fala: rapaz, sai daqui, eu não quero te matar, não quero fazer isso. E aí Abner vai, pega uma espada, enfia na barriga desse cidadão e ele morre, não é? Ele morre, ele é irmão de Joabe. E aí, essa violenta batalha, os soldados de Abner, eles perderam, né? Esse jovem que morreu, que chama-se Azael, ele vai ser vingado, daqui a pouco a gente vai chegar lá, quando Joabe vai e mata Abner, não agora, mais para frente, né? Aí até que, quando Abner estava perdendo a guerra, ele clama por paz, e 360 soldados de Abner morreram, né, que foram os benjamitas, e do lado de Davi, 20 soldados morreram. Olha como é que é a proporção, como é grande, né? E aí no capítulo 3, existe uma guerra muito grande, parece assim, com licença da palavra, né? Eu sei que aqui não é lugar de falar de política, mas parece Bolsonaro e Lula nunca conseguem se juntar. Era uma luta muito maior do que esquerda e direita. Aqui eram todos irmãos, todos do povo de Deus, mas que brigavam entre si. E havia uma guerra dos apoiadores de Saul contra os apoiadores de Davi. E essa guerra durou muito tempo, né? Davi ele vai ter em Hebron 6 filhos: Aminon, Absalão, Quileabe, Adonias, Cefatias e Itreão, são os filhos de Davi que nasceram em Hebron. E essa luta ela vai continuar. Isbosete, gente, era um rei, ele era filho de Saul, mas era um rei frouxo. Ele tinha medo de Abner. E Isbosete vai acusar Abner, o seu comandante, de ter cometido um pecado contra uma das concubinas do rei Saul. Ele vai falar assim: olha, você ficou com rispa, você traiu a vontade do rei e tudo mais. E aí Abner fica nervoso, Isbosete vai murchando, 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 e aí acabou a proteção do comandante para o rei Isbosete. Acontece que Davi, pelo outro lado, ele está se aproximando, ele está em Judá, mas ele está se aproximando de Israel. Abner faz o seguinte: olha, se você não me matar, eu vou conversar com os líderes de Israel para que você governe toda a nação. Vamos esquecer Isbosete. E assim ele faz, conquista toda a liderança. E aí Davi fala assim: olha, tudo bem, eu faço um acordo com você, mas você tem que trazer a minha mulher, porque eu conquistei, eu tenho o direito de Mical, né? Eu matei, ele fala aqui em 100 inimigos, né, arrancando o prepúcio, mas foram 200 prepúcios dos filisteus. E agora eu quero a minha mulher, aí traz Mical. E aí Isbosete vai lá: não, tá aqui a Mical, resolve. E aí Abner, por causa disso, ele resolve ir embora, porque Davi não quer matá-lo por um acordo que ele fez. Quando Joabe, lembra do irmão de Joabe, que morreu? Quando Joabe descobriu que Abner tinha vindo e Davi tinha dispensado, porque Davi era um homem de palavra, e assim a gente tem que ser também, né? Joabe vai e mata Abner. E aí Davi lamenta muito, chora muito, e Abner, quando ele é assassinado por Joabe, Abner é assassinado por causa da vingança de Azael. E aí
É engraçado que termina falando assim, Davi lançando a maldição, olha, que esses assassinos tenham gonorreia, que esses assassinos tenham doenças de pele, que eles possam viver fazendo serviço de mulher. Eu não sei que serviço é esse não, viu gente? Não adianta perguntar que eu também não sei não. Davi começa a lamentar a morte de Abner e o povo também chorou muito. Houve um jejum, ele não queria comer, até que Davi fala assim, olha, eu desejo, falando a respeito da vingança, eu desejo que Deus se vingue desses assassinos, que Deus, que o Senhor retribua toda a maldade conforme a maldade feita por Abner. E Davi então encerra o capítulo 3 lamentando muito a morte de Abner. Parece uma novela, né? Mas é muito top, gente, é muito legal, são muito legais essas histórias. Eu gostaria que você entrasse, que você lesse, que você se empolgasse também. Assim você aprende. Faça, geralmente eu tenho um caderno, já acabei um, esse é meu segundo caderno que eu vou anotando e vou conversando com vocês, tá bom? E aí eu aprendo bastante, tem muita coisa pra gente aprender junto aqui. Comente, me siga lá no canal, escute toda essa mensagem, convide pessoas para estar lendo a Bíblia também. O nosso projeto é ler a Bíblia em um ano, tá bom? Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.